Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Meus irmãos, estamos aí mais uma vez, estamos falando sobre Viva Compaixão. Mês de março, estamos, e agora início de abril, estamos uma série falando sobre compaixão. E nós já temos o nosso tema de missões mundiais, né? Onde todo o ano de 2022 vamos estar falando sobre Viva Compaixão. E nós aproveitamos a oportunidade, estamos aí embarcando nessa, de falar sobre a compaixão. Falamos no dia 3 de março, na primeira quinta-feira do mês de março, Viva Compaixão pelos perdidos. Depois nós vimos pelos missionários, depois pelos adolescentes, depois pelos irmãos, pela cidade, que vimos a última quinta-feira passada, e hoje vamos estar vendo sobre compaixão pelos órfãos e pelas viúvas. Nós vamos procurar dar um passeio pela Bíblia, pela palavra de Deus, que é ela que precisa falar aos nossos corações. Nós vamos ver como precisamos de fato viver a compaixão, mas não só viver de palavras, mas de gestos, de atitudes, de comportamentos. E se assim nós fizermos, os irmãos vão ver que nós vamos mudar este mundo. Que Deus tenha compaixão de fato de nós, para que nós possamos não só falar, não só ouvir, mas possamos viver a compaixão. E eu não poderia deixar de começar por Tiago, capítulo 1, verso 27, é o nosso primeiro verso que nós vamos estar conversando sobre este assunto. E vamos dar uma passeada pela Bíblia, vários são os textos que nós vamos mencionar, onde nós vamos ver que toda a Bíblia, ela pensa da mesma maneira e ela nos mostra que há uma harmonia muito perfeita quando Deus assim inspirou os nossos irmãos para escrevê-la. Tiago 1:27 diz o seguinte: para Deus o Pai, a religião para os verdadeiros é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então ele pega pesado, ele joga sério, e nós vamos ver que ele pegou muito do nosso Salvador Jesus. Ele era filho, né? E quando a gente busca lá como que era, uns dizem que era primo, outros dizem que era meio irmão, né? Mas nós sabemos como que isso aconteceu. Ele era irmão de Jesus, né? Nós vemos que ele vai falar profundamente aos nossos corações. Ao cuidar dessas pessoas, a igreja coloca a palavra de Deus em prática. Então, comecemos a pensar desta maneira. Toda vez que eu penso neste assunto, eu preciso colocar em prática, porque sermões temos ouvido bastante, temos falado bastante, mas nós precisamos passar a viver de fato a compaixão. E assim acontecendo, nós vamos ver que a coisa vai estar mudando. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Uma pessoa que tem compaixão pelo próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição, desejando que esta pessoa consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. Isso é compaixão. Como temos nos comportado a respeito deste assunto? Como temos nos comportado quanto a este tempo? Compaixão, piedade, dó. Mas isto tem sido transmitido em ação? Nós temos traduzido isso em ação? Ou temos apenas pensado no tema, falado o tema e não temos
colocado a nossa generosidade em prática. Quando eu coloco a nossa generosidade em prática, eu vou estar sendo bondoso, eu vou estar sendo liberal, eu vou estar promovendo a gentileza, e a gente, de quando em vez, vê escrito aí, gentileza gera gentileza. É real? Sim. Há pouco tempo, eu tive uma experiência quanto a isso. Uma pessoa me ligou e foi muito agressiva, uma senhora, foi muito agressiva no telefone comigo. E eu já estava estudando sobre o assunto, não poderia me comportar de outra maneira, não é? Então, eu fui gentil com ela. E ela não viu outra reação e acabou desligando o telefone. Muito bem, o problema passou. Depois ela tomou conhecimento que eu não era aquela pessoa que ela estava pensando que estava falando. E ela então queria me conhecer. Mas até hoje não aconteceu esse conhecimento. Mas nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, né? E já fiz isso durante essa semana, estudando o assunto a semana toda. Então, eu não poderia me comportar de outra maneira. Um certo dia, domingo aqui à noite, o pastor pregou sobre um assunto que não poderíamos passar de largo quando algum problema acontecesse ao seu redor, você não poderia passar de largo. E eu ia descendo para a escola, lá na descida antes da descida das 3 cruzes, né, 7 cruzes que tem ali, um carro rodou na minha frente, estava mais ou menos uns 90, 100, o carro rodou na minha frente, me segurei para não me envolver com ele, ele rodou, subiu um barranco, capotou, virou de cabeça. Eu me lembrei da mensagem, joguei para a direita, mas Deus é misericordioso quando você vai colocar a coisa em prática. Eu joguei para a direita, o que aconteceu? Patrulha rodoviária estadual encostada ali no acostamento, parei do lado deles, corre ali que logo no finalzinho da curva aqui, a 50 metros seu, o carro capotou ali, está de cabeça para baixo ali, os guardas saíram correndo, eu cumpri a minha missão, melhor do que se eu fosse, porque eles estavam com o carro ali, pronto para socorrer, estavam ali para isso. Então, fiz a minha parte, fui tranquilo e agradeci a Deus por eu poder não ter passado de largo naquela situação. Então, meus irmãos, hoje a nossa palavra é nos convocando a colocar em prática aquilo que nós temos vivido. E nós vamos ver que, a partir do momento que a gente começa a colocar em prática, a coisa começa a acontecer. Aí eu entro no primeiro destaque, no primeiro ponto, vão ser apenas 2 pontos da nossa palavra desta noite. Primeiro ponto, compaixão pelos órfãos e viúvas é iniciativa de Deus. Deus teve compaixão por nós. Ele conversaram lá, a Trindade conversou e Jesus desceu. Veio para nos socorrer, para nos fazer com que retornássemos ao Pai novamente, que estávamos perdidos, desorientados e sem condições de voltar ao Pai. Jesus desce, resolve todo o problema, nós o levamos à cruz, foi assim que aconteceu, levamos à cruz, e ele ali, num determinado momento, ele, de braços abertos, ele clama: Pai, perdoa eles. Ele não sabe o que eles estão fazendo. Então, isso é compaixão, porque ele veio para isso. Então, é a iniciativa de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, órfãos e viúvas são os 2 grupos de pessoas que não podem se defender e que, por isso, são totalmente carentes de compaixão. E como vemos por aí afora, pessoas viúvas, dependente totalmente da caridade, do amor do próximo, para que possam continuar sobrevivendo. Nós vamos ver aqui 5 iniciativas de Deus neste primeiro ponto, 5 destaques, 5 coisas importantes
Ele nos mostrando como precisamos viver aqui neste mundo. E Deus atende, como primeira iniciativa de Deus, Deus atende a oração dos órfãos e das viúvas. Está registrado lá em Êxodo 22, versos 22 e 23, quando ele diz o seguinte: não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Então é Deus falando aos nossos corações: não maltratem. E eu traduziria assim: senão vocês vão ter comigo. Você já pensou nisso? Deus nos cobrando: não maltratem e façam o melhor em prol deles. O Código de Lei Hebraica, eles, vivendo tudo isso que estava sendo dito, eles foram claros quanto à sua justiça lá para com os pobres, com os carentes, porque a palavra estava sendo muito firme, e eles então encaixaram essa situação aí. E a minha ira, se você continuar lendo o texto lá, no verso seguinte diz assim: e a minha ira se acenderá contra vocês. Então precisamos estar atentos, precisamos não só ouvir a mensagem, não só falar, mas colocar em prática. Tem alguém, certo, costuma dizer o seguinte: falar, muita gente tem falado, o que nós estamos precisando é viver a prática, é colocar em prática no nosso dia a dia. Segunda iniciativa de Deus: Deus é advogado dos órfãos e das viúvas. Segunda iniciativa, Deuteronômio 10, 18 diz assim: ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Se o nosso coração, meus irmãos, for reto diante de Deus, tranquilo, nossos relacionamentos também serão com o nosso próximo. Nós tivemos um coração tranquilo, sereno, tendo convicção em quem temos crido, sabendo que Ele é poderoso para nos guardar, nos livrar, nos sustentar até aquele dia final, nós não vamos passar de largo, mas vamos estar estendendo nossas mãos e socorrendo as pessoas. Terceiro, iniciativa de Deus: Deus é Pai amoroso para com os desamparados. Para com os desamparados. Olha o que diz lá, Salmo 68, verso 5. Deus cuida dos órfãos e protege as viúvas. Cuida dos órfãos e protege as viúvas. E o que Ele espera de cada um de nós? Que nós façamos o mesmo, porque os anjos queriam descer para falar, para viver aqui neste mundo e agir, mas eles não, eu tenho lá os meus servos que vão estar fazendo isso. Então nós precisamos fazer, porque Deus é justo, Ele é fiel, mas Ele também é justo, e Ele vai nos cobrar quanto a isto que nós não fizermos aqui neste mundo. Também, somente Deus, em Deus, há esperança para essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Este salmo é um salmo de uma canção de fé. Que tenhamos fé suficiente para entender que nós somos os agentes de Deus aqui neste mundo. Quarta iniciativa de Deus: Deus defende e protege os órfãos e as viúvas. Nós vamos ver aqui Isaías, capítulo 1, verso 17. Nós vamos ver aqui um verso onde Deus usa 5 verbos. Ainda dá de colher de chá um verbo auxiliar, logo de início, mas usa 5 verbos aqui, 5 ações de Deus quanto a este tipo de pessoas. Então ele diz assim, lá em Isaías 1,17: aprendam a fazer
o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Então vê aí Deus agindo. Isto, meus irmãos, Ele espera que cada um de nós venhamos assim nos comportar, porque é assim que Ele espera de cada um que foi salvo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Não de outra maneira, não passando de largo. Todos esses exemplos que temos estudado, nós temos estudado para os negativos, para que assim não nos comportemos, e os positivos, para que possamos colocar em ação. É isso que Ele espera de cada um de nós. E o quinto e a última iniciativa de Deus, Deus defende e protege os órfãos e as viúvas. E agora, o último, Deus nos orienta a fazer o que é justo e honesto. Temos feito o que é justo, o que é honesto. O negativo é bem mais fácil, né? Fazer o errado, porque somos de origem do pecado. Para que venhamos a fazer o certo, nós precisamos tomar uma postura, uma posição para fazer o certo, porque o errado, a tendência é normal. Por quê? Porque somos humanos. Jeremias 22, 3 diz o seguinte: eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto, protejam dos exploradores aqueles que estão esperando, que estão sendo explorados. Não maltratem, nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Deixa aqui uma recomendação para cada um de nós. Não maltratem, nem explorem, porque é uma tendência natural, né? A gente, aquele menos favorecido, a gente querer tirar proveito. Que pensemos nisto, e se observarmos alguém fazendo isso, não podemos deixar passar despercebido. Precisamos ajudar, socorrer aquelas pessoas. Isso significa viver em obediência a Ele, Deus. As boas ações, nós sabemos que elas não nos salvam, mas demonstram a nossa fé. Olha o que Tiago diz lá no capítulo 2: sua fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. Precisamos colocar cada momento do nosso viver, nossa fé em ação, para que possamos mostrar ao nosso Pai que nós temos lido e temos colocado em prática no nosso dia a dia aquelas porções que Ele espera de cada um de nós. E agora, o último ponto, o último destaque, quanto à compaixão pelos órfãos e viúvas, é missão da igreja. Então, primeiro, iniciativa de Deus, Ele tomou a iniciativa, mas Ele deixa as dicas para que seja missão da igreja ter compaixão pelos órfãos e pelas viúvas. A religião é geralmente definida como um sistema sociocultural de comportamentos e práticas, moralidades e crenças. Aí, Tiago faz algumas interrogações, e se fosse nos dias de hoje, ele teria algumas dificuldades. Olha só, qual é a religião verdadeira? Existe uma que agrada a Deus? Tiago afirma que sim. Ele não dá nomes, nem define uma denominação. Ele não institucionaliza. Para os padrões do mundo atual, Tiago, no mínimo, seria acusado de intolerância religiosa. Não é verdade? Mas ele sabia o que ele queria, ele sabia onde que ele queria chegar. O propósito de Tiago aqui é expor as práticas hipócritas que estavam acontecendo na época.
E ele não poderia deixar passar. Ele precisava ensinar o correto comportamento cristão. Porque aquilo vai passando e você não mostra o outro lado da moeda, fica parecendo que aquilo ali está certo. Então ele precisava mostrar, e só levando em choque uma palavra firme, segura, dura, ele poderia mostrar que não é bem por aí. E era essa hipocrisia que Tiago estava querendo mostrar aqui, para tirar aquela impressão negativa do povo, né? Da maneira que o povo estava se comportando. Então Tiago mostra aqui. Mas o objetivo de Tiago é nos esclarecer do auto-engano. Ele fala do risco de nos enganarmos no que diz respeito à nossa religiosidade. Viu? E ele alerta o seguinte, lá em Tiago 1,26: alguém está pensando que é religioso? Ele volta aí o assunto. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Ele joga duro, ele joga pesado para que caiamos em si, né? E não venhamos continuar nos comportando assim. Com calma, né? Leia o capítulo 3 de Tiago, que ele vai te mostrar o que ele quer a respeito da língua, este pequeno, né, órgão, mas que faz um estrago muito grande se não tivermos cuidado, né? Que pensemos nisto, para que não deixemos, venhamos deixar com que a língua possa desfazer tudo aquilo que nós temos procurado fazer, que é falar do grande amor de Deus, socorrer os pobres, os necessitados. E o capítulo 3 tem apenas 18 versos, pequeno, mas fala com muita profundidade ao nosso coração. Leia, e você, uma vez lendo o capítulo 3, você vai querer voltar lá no primeiro capítulo para ler apenas os 5 capítulos que tem o livro de Tiago, mas que vale a pena não ler por ler, mas ir lendo verso por verso, avaliando, pensando, e como temos nos comportado a respeito disso. A sua afirmação se fundamenta na premissa de que todo mundo, de alguma forma, é religioso. Não é real? Todo mundo tem uma religião, pensa em algo para que possa viver. Sendo assim, qual é a religião verdadeira? No sentido mais amplo, a religião é qualquer sistema de crença, de valores absolutos que molda a nossa busca de um tipo específico de vida no mundo. Uns creem em Deus, outros não creem em Deus, outros creem numa vaca, outros creem num boneco de barro, dão nomes, não é verdade? Então, que possamos localizar e descobrir, né, o Deus verdadeiro, aquele que salva almas e redime vidas. É só entrar na Pibam Maricá que você vai descobrir qual é o verdadeiro Deus que de fato fala e mexe com os corações, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, que assim venhamos a nos comportar. A palavra precisa ser praticada, a palavra precisa ser vivida no nosso dia a dia, não só aqui na igreja. E eu diria, aqui na igreja é fácil, que aqui todo mundo está procurando viver, não é? Mas viver lá fora, no nosso dia a dia, na rua. Meus irmãos, essa semana, que Deus tenha misericórdia, quando eu entrei no restaurante para almoçar, o rapaz: estou com fome. Eu entrei: você me espera? Espero, sim, senhor. Entrei, almocei, pedi à moça: prepara uma quentinha para um rapaz que está lá fora querendo comida. Ela preparou, eu trouxe, dei a ele, as lágrimas brotam.
no olhar daquela pessoa, brotou no olhar daquela pessoa. E nós saímos dali, muito obrigado, Senhor, porque eu pude saciar a fome desse rapaz. Agora, já 1h da tarde, e ele dizendo: eu estou com fome, me ajuda. Tiago 1:22 diz o seguinte: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Temos colocado em prática? Tenho pedido misericórdia a Deus. Essa semana eu estou estudando sobre isso, mas que eu continue fazendo assim na semana que vem, colocando em prática, assim como fiz lá naquele acidente de carro. Que nós venhamos a viver assim, e os irmãos vão ver que a gente vai ver momentos maravilhosos na nossa vida, tudo vai ser resolvido. Hoje, quando eu vinha para casa, não sei o que aconteceu lá no meu carro, temperatura foi lá em cima, eu na mesma hora encostei o carro, não deixei ele ferver, né, para jogar água e tal, mas parei logo porque a temperatura subiu muito. Fui lá tirar, abri o capô, fui lá tirar, bem no retorno ali que entra para casa do pastor Mário. Parei, fui destarrachar ali com todo cuidado, porque eu sei que a pressão, a água ali é muito forte, muito violenta, mas mesmo assim, com toda a minha agilidade, os 75 não fez fazer mais rápido a tirada da mão e queimou minha mão. Mas como que a queimadura dói? Eu fui para casa: Senhor, eu preciso estar bonzinho logo à noite. E para casa, Deus providenciou lá, tinha uma pomada me esperando lá para queimadura. Passei e estou vendo ainda que está um pouquinho vermelha, mas olha, de tardinha já na hora de me arrumar para a igreja, estava sentindo mais nada. E foi isso que eu pedi: Senhor, tira a minha dor para logo mais. Eu estou sentindo dor nenhuma. Então é assim que Deus faz, Ele age em nossa vida. É importante ouvir. Olha só, é importante ouvir, mas é muito mais importante obedecê-la e fazer o que ela diz. A palavra de Deus. Que nós não venhamos apenas ouvir, nem falar, mas que possamos colocar em prática, porque Deus quer que assim façamos, porque precisamos fazer a diferença no mundo de iguais. Isso foi um tema, quando eu pensei nisso aqui, pensei logo nessa frase, nunca mais esqueci: fazer a diferença num mundo de iguais. Fizemos camisa e colocamos essa frase, por onde andávamos, estávamos querendo dizer isso: fazer a diferença no mundo de iguais. E Deus tenha misericórdia de nós, e que por onde nós andávamos, como que eu posso fazer diferença no mundo de iguais? A nossa maneira de ser, o nosso palavreado, nossas atitudes, eu vou fazer diferença. Quer ver só? Você vai num lugar que ninguém te conhece, e você começa a conversar ali com algumas pessoas e tal, de repente alguém diz assim: você é crente, você é evangélico? Você pode dar um glória a Deus na hora. Glória a Deus, eu não precisei dizer que era. Meu comportamento, as minhas atitudes te falaram mais alto do que as minhas próprias palavras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos comportar assim. Tiago apresenta a religião verdadeira e mostra que ela, quando absorvida e adequadamente vivida, produzirá um efeito positivamente transformador no indivíduo e na sociedade. A religião verdadeira é aquela que reflete a palavra de Deus no domínio próprio, na compaixão pelo próximo e na distinção moral. Olha o que diz Tiago agora, capítulo 1, versos 26 e 27. Olha o que ele encaixa aqui para nós. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, que é o domínio próprio, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, que é a compaixão pelo próximo, e não se deixar corromper pelo mundo, que é a distinção moral. Temos vivido assim? Temos deixado isto acontecer em nossas vidas? Costumamos dizer que
melhor é dar do que receber. E eu tenho feito já há algum tempo que eu venho fazendo esse gesto aqui. É melhor a gente dar do que receber, porque quando eu dou, eu abençoo alguém. Mas Deus, Ele é tão bondoso para conosco, que quando a gente abençoa alguém, que você estende a mão, você abre a mão, Ele põe mais do que você deu, do que você socorreu. Eu tenho algumas experiências a respeito disso. Quando abro a minha mão para abençoar alguém, Deus põe mais daquilo que eu não esperava. Então, isto é real, põe em prática isso, que você vai entender o que estamos dizendo, o que estamos falando. Tiago cita pessoas que naquele tempo eram especialmente carentes de ajuda, bem como de proteção jurídica. Olha só, por isso que Tiago está alertando aí, e não é diferente nos dias de hoje. Quanta carência, quanta dificuldade, quanta necessidade, quanta gente sofrendo, passando fome. Só basta você passar pela rua aí com um olhar mais observador, que você vai detectar isso. A igreja precisa olhar para eles, visitar e conhecer suas necessidades. Meus irmãos, quando eu anotei isso aqui, eu me lembrei nos diáconos da nossa igreja. Nós estamos numa campanha lá, os diáconos, já nos reunimos algumas vezes, distribuímos toda a igreja com os nossos diáconos. E os irmãos já devem ter recebido algum diácono em sua casa. Se não recebeu, vai receber, dizendo: eu fui escalado para estar na sua casa hoje, para vir aqui te abençoar, orar com você, conversar um pouco com você e dizer o que Deus quer que eu fale para o irmão hoje, neste momento, nesta hora. E você vai ver que as bênçãos vão começar acontecendo, e vocês vão ver que de fato nós vamos estar vendo uma igreja vivendo aquilo que prega, vivendo aquilo que tem estudado, que tem lido. E com isso, meus irmãos, nós vamos estar ajudando o nosso pastor a saber dos detalhes do que acontece lá nos lares dos nossos irmãos. A igreja precisa então olhar para eles, visitar e conhecer suas necessidades, que possamos saber de tudo que acontece nos lares dos nossos irmãos, porque a própria palavra diz que primeiro os domésticos da fé. Se nós já agirmos no nosso meio, toda a igreja está sendo assistida, está sendo trabalhada, muito mais nós vamos poder fazer lá fora. Concluindo, meus irmãos, nossa palavra nesta noite, quero deixar duas perguntas para os irmãos. Temos um grupo bom aqui, nós estamos contentes com um grupo de irmãos que sentiram necessidade de estar aqui nesta noite para ouvir o que Deus tinha para nós nesta noite. Duas perguntinhas apenas que quero deixar com os irmãos. Primeira, onde está aquele órfão que se desviou por falta de cuidado? Onde ele está? Estava aqui dentro, se desviou e não aparece mais. Onde ele está? Fica essa pergunta aí no seu coração. Segunda, onde está aquela viúva carente que vinha à igreja e hoje não vem mais? Onde ela está? Mas eu não quero deixar você muito pensativo, eu vou lhe responder. Pergunta é fácil, a resposta: estão lá precisando da tua ajuda, da tua proteção. E quando a gente pensa em ajuda, proteção, a gente pensa que mas eu também tenho tão pouco para mim. Não, a ajuda aí é um sentido bem mais amplo, como diz os filósofos, é numa maneira holística, mais abrangente. Só em você dar o seu ombro amigo para a pessoa chorar, você já vai estar tendo compaixão daquela pessoa. Quantos estão por aí precisando de um ouvido para falar, porque ninguém tem tempo, todo mundo
Eu vejo meu irmão aposentado, ele não é muito bom da mente, ele vai, chega lá, ele senta na minha sala, lá no sofá, e olha para mim e diz assim, como quem quer dizer assim, continua trabalhando, eu só vou sentar um pouquinho por aqui. Eu sei que ele quer falar. Sabe por quê? Porque ninguém para ouvi-lo. Então, só em você dar o seu ouvido amigo para ouvir aquela pessoa, você já vai ter tendo compaixão dela. Pense por último que será o dinheiro, que Deus vai te dar as condições, ou então vai fazer com que você procure os recursos para poder ajudá-lo, para poder socorrê-lo. Olha o que Mateus, estamos fechando, olha o que Mateus diz no capítulo 25, verso 45, ele diz o seguinte: o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar, deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Pense nisto. Por isso não podemos passar de largo, mas precisamos estar bem próximo. E eu fecho com Gálatas 6:10. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê uma semana tranquila, pensando que eu posso tudo, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e dono da prata, e Ele pode fazer com que venhamos fazer proezas. Amém, irmãos?